Professor Ives Gandra, um dos temas fundamentais, inclusive no artigo 5º, que o senhor mencionou, cláusula pétrea, é justamente a liberdade de expressão, né? E isso, de tempos em tempos, no Brasil, é ameaçada. Ameaçada por justamente o argumento que estamos defendendo o Estado de Direito caçando a liberdade de expressão, né? E é interessante, eu reli recentemente um livro que eu me lembro os ingleses achando que o Brasil tinha excessiva liberdade de expressão na época do Império, que aqui era permitido, inclusive, fazer caricaturas do imperador, que era coisa inadmissível na Inglaterra. Ou seja, havia um grau de liberdade de expressão na época do Império extraordinário. E aí depois, parece que depois da República, cada época havia uma desculpa oficial para cercear essa liberdade de expressão. Infelizmente, agora nós vivemos mais um ciclo desse. Como é que o senhor vê essa questão específica da liberdade de expressão à luz da questão princípio do artigo 5º da Constituição? Agora eu gostaria de pegar até a sua colocação. Em 1847, nós criamos no Brasil, no Segundo Império, o parlamentarismo. Sim. Nós tivemos 42 anos sistema parlamentar de governo no Segundo Império. A liberdade de expressão era tão grande que, em pleno Império, nós tínhamos o Partido Republicano. Exatamente, exatamente. Um partido republicano... Criado em 1871. Exatamente. No Império. O Partido Liberal era um partido que atacava o presidente. O jornal, o Estado de São Paulo, era a província de São Paulo ligado ao Partido Republicano Paulista. Claro, o Instituto de Advogados que eu presidi, ainda presido o Colégio dos Ex-Presidentes do Instituto, foi fundado em 1874 com um dos que veio a ser diretor dos Vieira de Carvalho. Sim. E, na época, no Instituto de Advogados Brasileiros, lá no Rio de Janeiro, existe, no 5º andar, a cadeira em que o imperador muitas vezes ia para ouvir as discussões entre os juristas da época. Ficava sentado na sala de Montezuma, ficava sentado para ouvir. Havia uma liberdade de expressão muito grande das caricaturas. Pois nós tivemos proclamada ainda, e que é interessante, o presidente Marechal Deodoro, quando ele proclamou a República, ele pensou que tivesse derrubado o gabinete. É verdade. Ele soube no dia seguinte que tinha proclamado a República. Ele, quando foi para entrar e receber a condecoração de presidente da República, o Campos Salles, que veio a ser ministro da Justiça, disse: presidente, o senhor não pode entrar assim. Ele disse: por quê? O senhor está com as condecorações do Império. E tirou na antessala as condecorações com que o Marechal Deodoro ia assumir a presidência da República. Mas nós tivemos até 30, São Paulo e Minas, praticamente dominando. O Rui Barbosa nunca ganhou a eleição, porque você já sabia quem iria ganhar no momento que fosse escolhido o candidato. É verdade. De 30 a 45, uma ditadura. 46 a 64 tivemos uma tentativa, mesmo assim tivemos Aragarça, Jacareacanga, a derrubada de Café Filho, Carlos Luz, quer dizer, a renúncia do Gênero, quer dizer, uma série de problemas. De 64 a 85, nós tivemos o regime de exceção militar e agora estamos vivendo ainda com uma instabilidade em que, com essa, digamos, formação de 3 poderes políticos, que no momento que eu adoto a teoria da jurisprudência constitucional, o que acontece? Nós passamos a ter não 2 poderes políticos e um poder técnico. Nós passamos a ter 3 poderes políticos. Uhum. Eu me lembro quando eu saía com o ministro Moreira Alves, o ministro Oscar Correia, etc., íamos a restaurantes, assim, tem o Harmonia, o clube aqui, e lá está um ministro do Supremo. A respeitabilidade. Sim. Mas hoje, como eles tomam também posições a favor disso, daquilo, o que ocorre? Apesar de serem elementos muito bons do ponto de vista de conhecimento, e não ponham nenhum problema de natureza ética, são eticamente
corretos e, ao mesmo tempo, grandes conhecedores de direito, mas o fato de passarem a ser também um poder político com intervenção direta. Não pode falar em determinadas televisões, não pode, num determinado eleitoral, poderem apresentar suas posições contrárias, digamos, àquele candidato que tem simpatia, o que é o correto. Eles também são xingados na rua, porque eles são xingados como um deputado ou um senador, quando tem opositores, num momento de tensão, eles perderam, digamos, aquela áurea que os ministros anteriores a 2002 tinham da Suprema Corte. E o que eu sempre digo, o meu grande sonho, com alguém que começou a sustentar no Supremo em 62, quando 5 dos ministros que estão lá, agora com o Zanin, não tinham nascido ainda, já sustentavam, era que o Supremo voltasse a ser aquilo que é, porque os homens são bons que lá estão. Mas como não foi aceita a corrente da jurisprudência constitucional, como é uma teoria própria de sistemas parlamentares de governo, onde não há uma nítida divisão de poderes, como existe no presidencialismo. O ideal seria termos poder legislativo fazendo a sua função, eles sendo apenas legisladores negativos, é constitucional, não é constitucional, não mais do que isso, mas não se outorgando esse poder de dizer fulano e tal não pode falar porque isso fere a democracia, ou este rádio não pode porque é contra esta linha, como nós vemos que conceitos são. Eu vou, por exemplo, colocar mesmo o seguinte, toda essa colocação que nós estamos vendo de golpe de Estado do dia 8, que foi apresentado, Luiz Felipe, são baderneiros. Porque golpe de Estado sem armas eu nunca vi na história do mundo. Não foi dado um tiro. Ninguém estava armado. Quer dizer, em que lugar do mundo, em que período histórico, em que espaço geográfico se ouviu um golpe de Estado? Um grupo de baderneiros. Os que apareceram, e o total, como eles prenderam, 1.000 e poucos, e tinham outros que estavam perante o quartel. Golpe de Estado, baderneiros que foram lá, fizeram destruição, teriam que ser tratados como baderneiros. Agora, não houve golpe. Agora, quando se coloca em uma interpretação jurídica em que se houve terrorismo, golpe de Estado é por terroristas, o inciso 43 do artigo 5º da Constituição diz o seguinte, tem que ser punido quem praticou o ato, aqueles que quebraram, tem que ser punido. Tem que ser punido quem idealizou aquilo. E diz o inciso 43, tem que ser punido quem se omitiu. Está na Constituição. Os que se omitiram, aqueles que, tendo conhecimento, não tomaram as providências e tinham conhecimento desse. Então, quer dizer, passa-se a ter uma visão diferente de uma baderna que teria que ser punida como uma baderna, como aconteceu no governo do Michel Temer, quando invadiram também a Câmara dos Deputados e destruíram. Mas, enfim, as visões vão sendo colocadas e passam a ser verdade aquilo que nós sabemos, lendo, vendo os fatos, que não é exatamente o que estava pretendendo. Aliás, né, professor Ives Gandra, a CPMI vem, na verdade, revelando justamente esse papel das Forças Armadas como o verdadeiro guardião da democracia brasileira. Claro. Porque todas as, inclusive os telefones celulares que vêm circulando, mostra justamente esse papel constitucional das Forças Armadas em não se envolver em golpe de Estado. Mas eu me sinto muito tranquilo porque, desde 1990, nas minhas aulas para o CPAEX, que é o curso em que os coronéis que vão ser escolhidos generais no fim daquele ano, falando sobre direito constitucional, eu percebo, e primeiro, evidentemente, que nós somos uma democracia absolutamente tranquila, percebo que nos debates a mentalidade, basta dizer que desde agosto do ano passado, quando a USP fez aquela declaração, eu fiz declarações no Instagram, em televisão, na Câmara dos Deputados, no Senado, e mostrando que não havia
risco nenhum, 0 sobre 0 multiplicado por 0, porque conhecia a mentalidade dos militares. E agora a CPI está revoltando que, efetivamente, as Forças Armadas não entrariam nunca. Eles criaram um curso, é onde eu leciono, o CPEX, em 89, por causa da Constituição de 88. Para aqueles oficiais que vão ser escolhidos como o generalato de 2 estrelas no fim do ano, a grande maioria, são mais de 90%, entende? Porque alguns fazem a escola de guerra naval, outros a escola de aeronáutica, nós trocamos, eu recebo todo ano 1 ou 2 capitães de mar de guerra, 1 ou 2 coronéis, que eles criaram para dizer o seguinte: nós somos escravos da Constituição, cumpriremos a Constituição. Não havia risco nenhum, mas isso eu disse a exaustão na Câmara dos Deputados, descrevi sobre isso, que não havia risco nenhum. E mostraram como se os militares tivessem envolvido. O próprio general Tomás, que é uma figura extraordinária, eu gosto muito dele, e que é o comandante, ele disse claramente, entende? O presidente Lula, isso foi um dos elementos que o levou, e saiu nos jornais, entende? Nós podemos não ter votado no senhor, mas respeitaremos o seu mandato até o fim e defenderemos o seu mandato, o que vale dizer. Agora, isso de dizer que os militares é uma infâmia contra os militares inaceitável. E eu me sinto à vontade, porque direito constitucional, aí eu dava aula para o CPOF, não é?